E aí, pessoal, estamos de volta com o mais atual concursos. Professora Andréa Paula para vocês nesse mega vitamina de português que vai te ajudar e muito nessa tarefa árdua, difícil, porém não impossível, de se passar no tão sonhado concurso público. Seja você de ensino médio, seja você já que tem o 3º grau completo, né, para você passar, né, e gabaritar em língua portuguesa, eu trouxe para vocês nesse mega vitamina os 5 assuntos que mais caem nos concursos públicos, tá? E esses assuntos também às vezes causam muitos erros. Por quê? Porque o candidato simplesmente não estudou, o concurseiro não estudou ou então não entendeu, né? Então aqui a gente vai reforçar e explicar todos os conceitos para vocês. Estamos em colocação pronominal. Falamos no bloco passado sobre a mesóclise, e eu comentei com vocês várias vezes, enfatizei demais, que a mesóclise é utilizada em apenas 2 casos, com 2 tempos verbais. Quais são eles? Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Qual que é o futuro do pretérito? Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Então, tanto o amará como o amaria, eles podem, né, eles admitem que exista a mesóclise, que é o quê? O emprego do pronome no meio do verbo, tá? E aqui a gente tem, ó, a mesóclise é maioritariamente utilizada numa linguagem formal, culta e literária. Caso haja situação que justifique a próclise, a mesóclise não ocorre. Por quê? Vamos supor, eu tenho ali um futuro do presente, eu posso usar a mesóclise. Porém, se eu tiver uma palavra atrativa, que pode ser uma palavra negativa, como jamais, eu dou prioridade para a próclise em primeiro lugar. Apareceu palavra atrativa junto com o futuro, aí eu dou prioridade para a próclise. Se aparecer só o futuro e nenhuma palavra atrativa, aí eu uso a mesóclise, tá? E aqui foi o que eu disse para vocês, que ela é utilizada numa linguagem formal, culta e literária. Né? Por isso que as pessoas torcem o nariz quando eu falo amá-lo-ei. Falam, nossa, o que é isso, né? Professor, que coisa estranha, eu nunca ouvi isso na vida. Eu falo, então, se você não ouviu, você já está dizendo aí que você não leu muito. Né? Porque quem lê os clássicos literários, quem efetivamente tem essa leitura aí programada e constante, o que acontece? Ela se habitua com isso. Ela está habituada a ver a mesóclise. Quem acha super estranho, dica, tem que ler mais um pouco. Tá? Tem que ler um pouco mais, que aí você vai ver que tem mesóclise por aí. Agora, gente, nós vamos estudar como ocorre a colocação pronominal nas locuções verbais. O que é locução verbal? A locução adverbial era várias palavras que funcionavam como advérbio. Aí eu falo que é locução adverbial. Locução verbal é a junção de 2 ou até mais palavras, mas que são vários verbos e juntos eles dão um sentido novo. Tá? Vamos ver como que acontece. Colocação pronominal nas locuções verbais, com o verbo principal no gerúndio ou no infinitivo. Então, o primeiro aqui, eu vou ter o meu verbo principal, porque toda locução verbal tem um verbo principal e tem um verbo auxiliar. O verbo principal, como o próprio nome diz, é o principal, justamente. E o verbo auxiliar, como o próprio nome diz, é o que auxilia? Sim, é o que auxilia, tá? Só que vai estar o verbo principal aqui, vai vir no gerúndio ou no infinitivo. Gerúndio, já falei para você lembra, né? Cantando, falando, comendo, latindo. E infinitivo? Infinitivo é a forma primitiva. Estar, cantar, falar, suar, fazer, tá? Então, vamos ver qual que é a primeira regra aqui.
Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ficar após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Então, vamos lá. Caso não haja, ele está afirmando aqui que não há palavra atrativa, tá? Que seria a próclise. Então, o pronome pode ficar após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Quero ver-te hoje. Quero te ver hoje. Tanto faz, gente, facultativo. Posso usar o primeiro, está correto. Posso usar também o segundo, e está também perfeitamente correto, né? Usando uma redundância, né? Perfeitamente correto. Quero ver-te hoje. Quero te ver hoje. Posso usar os dois, porque aqui eu coloquei após o verbo principal. E aqui eu coloquei após o verbo auxiliar. Deu no mesmo, e a gramática permite as duas construções. As duas construções estão certas. Agora veja, caso haja alguma palavra atrativa. Gente, sempre que tiver uma palavra atrativa, aquele grande ímã, né, que é chamado de palavra atrativa, aí sim eu tenho que usar a próclise, sempre. Vamos lá. Caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ficar antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Então, eu pego a palavra atrativa e coloco aqui, ou então eu coloco depois de tudo. Tá? Então, ou ele vem antes de tudo, ou ele vem depois de tudo. Não te quero ver hoje. E não quero ver-te hoje. Tá? A primeira é mais usada na linguagem coloquial do dia a dia. A segunda, ela é mais utilizada na linguagem literária. Ambas estão corretas. Eu posso opinar, né? Eu posso optar por colocar não te quero ver hoje, e aqui o quero ver, que é a locução verbal, né? Coloquei o meu pronome na frente, ou não quero ver-te hoje, coloquei o meu pronome depois da locução verbal. Então, esses dois estão corretos, perfeitamente corretos do ponto de vista culto da norma, tá? Só que não quero ver-te hoje, é muito difícil você ouvir alguém falar assim. Hoje em dia eu digo que é quase impossível. As pessoas falam mais não te quero ver. Não é? Só que muita gente fala não quero te ver. Não tem gente que fala não quero te ver? Só que esse não quero te ver, esse sim, do ponto de vista da norma culta, estaria errada. Estaria errado, né? Do ponto de vista da norma culta. Mas numa fala pode ser adequado se houver comunicação. Porém, aqui você tem que saber o correto, porque a banca vai exigir aquilo que está correto do ponto de vista da norma culta sempre, tá? Então, não te quero ver hoje ou não quero ver-te hoje. Agora, veja, com o verbo principal no particípio. O verbo aqui principal virá no particípio. Qual que é o particípio? É o doado, né? Tinha cantado, tinha falado, tinha me dito, ado e ito. Ado e ito, ele é o quê? É o particípio. Então, vejamos como que ele fica no particípio. Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal do particípio. Então, caso não haja, quando não há as queridíssimas palavras atrativas, né, que aí exige a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar. Nunca, jamais depois do verbo principal. Então, aqui, tinham-me dito. Olha lá que legal, tinham-me dito. Esse tinham é o meu verbo. Esse daqui é o meu verbo auxiliar.
né? Ele apenas auxilia, ele não é o mais importante aqui do contexto. Agora, dito, né, do verbo dizer, este aqui é o meu verbo principal. E esse verbo principal, o que ocorreu com ele? Ele está no gerúndio? Não. Ele está no infinitivo? Não. Ele está no particípio, dito. Por isso apareceu o quê? Depois do verbo auxiliar, venho aqui. Tinham-me dito que você não era de confiança. Nunca tinham-me dito me ou me tinham dito. Me tinham dito é pior ainda, né, gente? Que vocês já sabem que antes de verbo, quando está no início aqui da frase, jamais, nunca, never, vai aparecer um pronome aqui, tá? Então tem que ter isso aí gravado com cuidado na mente de vocês, tá bom? Então tinham-me dito. Vamos para o próximo. Caso haja alguma palavra atrativa. Aquele lá não tinha palavra atrativa nenhuma. Aqui vai existir a palavra atrativa, que exige a próclise e o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução verbal. Por que ele vai ficar antes da locução verbal? Porque apareceu a palavra atrativa que atraiu esse pronome. Né? Aqui é a palavra atrativa, atrai esse pronome. Qual que é a palavra que é atrativa? Já. Né? Advérbio de tempo. Temos um advérbio de tempo. Já me tinham dito que você não era de confiança. Você viu que a primeira não apareceu nenhuma palavra atrativa, então esse já não existia. Então ficou tinham-me dito. Aqui apareceu já. E o já, a gente já estudou nos outros blocos, que é um advérbio, que é uma palavra atrativa, atrai esse pronome. Ela puxa, né, esse pronome. Por exemplo, é quase que apaixonado pelo pronome, né? Ele puxa o pronome. Então, o já, que está apaixonadaço pelo pronome, puxa esse pronome para si. Já me tinham dito. E aqui o tinham dito é a minha locução adverbial. Aliás, locução verbal. Locução verbal, ó, duas palavras, sendo que o tinham é o meu verbo auxiliar e dito é o meu verbo principal, que tem o quê? Particípio. Né? Tinham dito. Ok? Vamos para a próxima. Aqui, gente, coloquei algumas questões de concursos que a gente vai avaliar juntos sobre colocação pronominal, para você ver como é que, na prática, a banca vai exigir de você esse assunto, colocação pronominal. Tudo bem? Então, vamos ver. Primeiro, ele pede assim: há um erro de colocação pronominal em. Então, eu tenho que ver onde está o erro. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui. Sempre a quis como namorada. Vamos ver. Aonde que está o verbo? Aqui. Quis. De querer, né? E onde está o meu pronome? Aqui. Antes do verbo. Então, eu tenho uma próclise aqui. E por que eu tenho uma próclise? Eu tenho uma palavra atrativa, que é sempre que é um advérbio de lugar. Não, desculpa, advérbio de tempo. Prof, assim não dá, hein? Advérbio de tempo, sempre. Sempre a quis como namorada. Sempre a quis como namorada, ok? Então, sempre não é uma palavra atrativa. A palavra atrativa atrai a próclise. Então, essa questão aqui está certa. E ele quer saber aonde há o erro. Então, A está eliminada. B. Os soldados não lhe obedeceram às ordens. Vamos ver. Onde está o meu verbo obedeceram? Onde está o meu pronome oblíquo? Lhe. Veio antes do verbo. Se veio antes do verbo, se é uma próclise, deve ter uma palavra atrativa. Vamos observar? Os soldados não.
Não, não é uma palavra negativa, então ela é uma palavra atrativa. Palavra negativa. Ela é atrativa. Então, gente, está perfeito. Soldados não lhe obedeceram às ordens, está corretíssimo. Ele quer saber o erro, não é a B. Então, já exclua a B. C. Todos me disseram o mesmo. Olha lá, aqui eu tenho todos. Disseram é o meu verbo e o me é o pronome. Todos. O que é todos, gente? Todos é um pronome indefinido. Eu não sei quem é, eu não dou nome aos bois. É todos. Né? Todos. Pronome indefinido. Pronome indefinido. Pronome indefinido. Aí eu falo, pronome indefinido, gente, é uma palavra atrativa? Sim, ele é. Então, o que acontece aqui? Deu tudo certo, está correto. Agora vamos observar a letra D. Recusei a ideia que apresentaram-me. Recusei a ideia que apresentaram-me. Recusei a ideia a qual apresentaram-me. Esse que aqui é pronome relativo. Pronome relativo, porque pode ser substituído por o qual ou a qual e dá sentido, ele se refere ao termo anterior, que é ideia. O que ocorre aqui? Pronome relativo, beleza. Depois do o pronome relativo, o que acontece com ele, gente? Ele atrai o pronome oblíquo. Então, esse me aqui deveria de estar aqui. Deveria de ser uma próclise, ele é proclítico, e não aqui. Aqui ele fez uma ênclise. Então, esse aqui que está errada, letra D, ok? Viram como é fácil? Olha lá, eu passei passo a passo, eu analiso. Vocês farão exatamente isso quando estiverem na tão sonhada prova, né? No dia D. Quando chegar o dia D, você vai lá, há um erro de colocação pronominal. Mas vai falar, meu Deus, agora que a porca torceu o rabo, né? Aquela que falavam bem antigamente, né? Aquela expressão arcaica, porca torceu o rabo. Não vai acontecer nada com você. Por quê? Basta que você analise oração por oração e reflita cada uma delas. Aqui apareceu próclise. Será que tem palavra atrativa? Tá, palavra atrativa. Tem, então tá certo. Né? É esse o processo que você deve chegar. Né? Você vai focando uma a uma, né? E fazendo esse processo aí de análise, um processo de análise detalhado de cada frase. Aí você vai ver. Aqui realmente tem que ter próclise, está correto, aqui não. Então, o que eu fiz? Eu nem precisei eliminar, eu fui fazendo um por um. Né? E cheguei à letra D até por eliminação. Mas eu sei que a letra D também está errada, porque pronome relativo também atrai próclise, também é palavra atrativa. Então, aqui só apareceram palavras atrativas em todas as frases. Né? Só que em uma delas, apesar de ter palavra atrativa, ele colocou uma ênclise, que está errado. Então, por causa disso... Né, dessa ênclise ter saído daqui ao invés de próclise, virou ênclise, então aqui fica errado. Por quê? Porque toda palavra atrativa, a palavra mesmo diz, atrai. Ela atrai o pronome. Então fica errado, absolutamente errado, eu simplesmente fingir que não existe palavra atrativa e colocar uma ênclise ali. Tá? Então, preste atenção. Depois... volte, se possível, né? Se você precisar, volta naquele vídeo lá e dá uma olhada de novo comigo ali nas palavras atrativas. Quanto mais você vê, quanto mais você assistir, quanto mais você estudar e quanto mais você ler a apostila, mais você vai estar preparado. Por quê? Porque a memória funciona assim. Quanto mais eu vejo, os meus neurônios assimilam aquilo. Eu não sei muito qual que é o processo neurolinguístico, né? Talvez os médicos e psicólogos saibam mais do que eu até. Só que eu, como professora, eu sei as dicas
de como fazer para você estudar direitinho e colocar aquilo ali, incorporar. Você tem que incorporar, né, a colocação pronominal dentro de você, a ponto de você não esquecer mais, né? Você ter aquilo como super, hiper fácil, eu consigo, eu domino. Domine o assunto. A partir do momento que você dominar o assunto, você vai chegar até mais tranquilo no dia do exame. Vai por mim. Você dominou o assunto, você chegou lá tranquilo. Né? O pessoal que chega tremendo, nervoso, não sei o quê, é porque, além de tudo, ainda não consegue dominar tão bem o assunto, porque não sente segurança. E se você for uma pessoa insegura, aí você vai complicar a sua vida, porque você chega lá, fica nervoso, o nervoso atrapalha, aquilo que você sabe, você já vai esquecer, né? Vai dar aquele famoso branco, né? Que todo mundo fala, eu sabia tudo, mas chegou lá, me deu um branco. Gente, não tem que ter branco. Confie em você. E para confiar, você precisa ficar determinado e estudar com a gente. Tá? Por quê? É dessa forma que funciona. Então, aqui, gente, olha ali. Estudando tudo que a prof passou para vocês. Vocês viram que você consegue decifrar o enigma? Você consegue decifrar o enigma de qualquer questão. Vamos observar a próxima, por exemplo. Olha lá. O oblíquo O coloca-se proclítico antes do verbo nos períodos abaixo, exceto em... Cuidado, gente, com a palavra exceto. Exceto vem de exceção. Ele quer saber a qual que não será proclítico. Qual que não será proclítico, tá? Então, aqui eu tenho Deus o livre de um tropeço na prova. Deus o livre. Lembram do imperativo? Quando eu falo Deus te guie, Deus o livre. Tem que estar sempre proclítico. Então, está correto. Como o achou ontem, né? Esse como aqui está funcionando como se fosse um pronome interrogativo. Tá? Então, como o achou ontem, por causa desse pronome aqui, que é palavra atrativa. Agora, a letra C. Não quis o rapaz aqui. Mandei-o embora. Ah, e por que eu tenho que usar ênclase? Lembra, pessoal, desse sinal magnífico, conhecido como vírgula? Né? Isso vai cair muito, eu tenho certeza que vai cair algum de vírgula. Isso daí cai demais. A banca exige muito. Ó, não quis o rapaz aqui, vírgula, mandei-o embora. Após a vírgula, jamais, gente, jamais, amigo concurseiro, jamais, depois de vírgula, você vai colocar um pronome oblíquo. Não existe, gente, não existe, tá? Então, depois de vírgula, coloquei o pronome aqui? Não, está errado. Coloco depois do verbo. Então, aqui eu fico com a ênclise. Tá? E talvez o encontre na outra sala. O que é talvez, pessoal? Talvez é um advérbio de dúvida. Né? Advérbios, eu coloco aqui, também atraem a próclise. Então, ele quer saber o que não é. Coloca-se proclítico em todos, exceto apenas uma que eu não coloco proclítico. Qual que é? É a letra C. Por quê? Porque a letra C apareceu a vírgula. Se não tivesse a vírgula, não quis o rapaz aqui, ou mandei embora, tudo bem, porque o aqui também é advérbio de lugar, ele atrai. Mas você lembra, ele atrai quando? Ele atrai só nos casos que não conter a vírgula. Tá? Atrai em tudo, ao menos que tenha a vírgula. Apareceu a vírgula, aí acabou. Aí já é ênclise, já não é mais próclise. Por quê? Depois de vírgula é proibido. Não existe pronome pessoal do caso oblíquo após vírgula. Tudo bem? Existe pronome pessoal do caso reto. Ok? Aí sem problemas. Mas depois da vírgula, aí não. Jamais. Ok? Bem, gente, então vocês viram que colocação pronominal é um assunto que demanda um pouco de atenção, né? Curiosidade até para você poder saber o que acontece, memorização e entendimento.
Eu tenho certeza, né, eu espero que eu tenha ajudado vocês muito, né, a ultrapassar mais essa barreira da colocação pronominal. Vamos encerrar por aqui e já no próximo bloco a gente continua, ok? Espero. Te vejo daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Após